mudança contratual também na Record. Não Talvez tem mais tudo isso, multa. não tem mais multa, ele já tá livre aí da multa. A Record também do outro lado, né? Pode demitir ele a qualquer momento sem pagar multa. E o que acontece? Chega a informação de que o Rodrigo Faro entrou na justiça contra a TV Globo. Essa denúncia, ou melhor, esse caso judicial é para que a Globo tire do ar as reportagens sobre o caso Gugu. De acordo com Caramba! o apresentador, Daniel, os veículos de imprensa estão ajudando aí para que ele passe por um linchamento virtual que se iniciou no ano de 2019. As informações são do jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. De acordo com as informações, então, trazidas aí pelo portal F5, Faro e seus advogados pedem que a Rede Globo tire do ar textos de veículos controlados pela empresa que contenham referências ao episódio em que Rodrigo Faro questionou a audiência de seu programa em meio a uma homenagem feita a Gugu Liberato após a morte do colega no ano de 2019. O caso que está correndo aí no Foro de Barueri tem o desdobramento de uma justiça, na justiça, né, por um processo que o Faro abriu em 2021 contra a Alphabet. Quem não sabe, a Alphabet é a dona do Google, dona do YouTube. Aqui onde nós né? estamos os servidores da Alphabet, né? Então, Pouca gente sabe que esse é o verdadeiro nome do Google, né? Sim. Tipo o Facebook, que agora se chama Meta. A Alphabet cuida de tudo que tá debaixo desse chapéu do Google, né? Mas pode falar, Daniel. Não, e assim, é um processo bem complexo, né? Afinal, é um processo contra o Google, outro contra a Globo. Ele diz, né, que tá rolando essa tentativa de linchamento público, porque pra quem não lembra, inclusive o vídeo, a Google tinha sido condenada a retirar esses materiais do ar, porque durante ali o choro, né, do Rodrigo Faro, mostra um VT do Gugu e aí aparece na divisão de tela o Faro perguntando como que tava a audiência. Isso é aquilo, né? Por que perguntar da audiência em um momento tão triste, não é? Mas por outro lado tem aquilo, é um apresentador, é um programa de TV e tudo, gente, até as homenagens que são feitas em emissoras de TV são em busca de audiência, nada é por coisa de graça, né? Não é, meu Deus, você recebe ali o sinal da emissora de graça e a emissora não quer nada em troca. Não, você é um público em potencial para ter para receber uma publicidade, um merchandising, né, Ítalo? Então, é claro que isso acaba importando. Mas, de certa forma, isso não foi muito bem visto naquela época, né? O Rodrigo Faro perguntando como que era, como que tava a audiência. E aí, então, ele ingressou com esse processo, primeiro contra a Alphabet, né, que é a dona do Google, YouTube e assim por diante, e agora contra a Globo, mas a assessoria jurídica dele diz que não tem nada contra a Globo, né, que ele é muito grato por tudo aquilo que ele viveu lá, mas até que ponto, né? É uma situação muito complicada, porque embora a gente entenda que é comum um apresentador de televisão se preocupar com a audiência, também o timing estava completamente equivocado, né? Não dá para que ele queira agora consertar um problema ali que aconteceu há tanto tempo atrás, tirando esse conteúdo do ar. Eu acho que isso só faz o problema voltar à tona. Aconteceu, ele perguntou, pisou na bola, foi ao vivo e assim, passa por cima disso, sabe? Agora ele quer que tire isso do ar e o problema virou notícia de novo. Eu acho que vai ficar revivendo esse caso de um erro que ele cometeu há, sei lá, quase 5 anos atrás. Mas fica aí, né? Ele, de um lado, tentando consertar, ou melhor, apagar esse caso da internet, mas, gente, a internet é assim mesmo. Essas coisas voltam pro ar, vão e vêm, principalmente quando o cara que tá envolvido na situação tá dando sobrevida para esse assunto, Quer né? que seja excluída, mais um motivo pra galera baixar e multiplicar isso, né? Exatamente, É bem porque complicado. e um outro ponto, Daniel, é que o pessoal vai falar, olha aí, ó, tá tentando esconder o erro. Porque se ele só se retratasse, fala, olha, Com gente, a gente, certeza. né, televisão, é assim mesmo, a gente às vezes está aqui de olho em uma coisa e pensando em outra ao mesmo tempo. Eu acho que nenhuma justificativa que ele trouxesse iria calar o público. Eu acho que não. É. Mas ao mesmo tempo, errar é humano. Errar é humano. Agora, ficar com esse posicionamento, que ao meu ver é de tentar apagar o erro, eu acho que é pior ainda do que você tentar reconhecer que errou e tentar, né, pelo menos mostrar que aprendeu alguma coisa. Com Mas certeza. como é que tá a audiência?
Tá boa, mas olha só, o que disse então a assessoria jurídica do Rodrigo Faro? É bom a gente reforçar isso, ó. Usar as aspas. Eles disseram, abre aspas, Rodrigo Faro tem uma relação boa com a Globo, é grato pelo período em que trabalhou lá, mas não teve outra alternativa por causa dessa decisão judicial sobre o Google, disse a advogada Jéssica de Santana Santos, que é uma das defensoras aí do Rodrigo Faro, abre aspas. Tentamos resolver administrativamente, mas ficamos sem resposta. É muito difícil, é uma empresa muito grande, fecha aspas. Eles ainda falam, né, no direito ao esquecimento, que dá o direito a uma pessoa pública ou não de não ser mais lembrada sobre um erro de sua vida, abre aspas. Sabemos que esse processo pode fazer o assunto voltar à tona, é natural, mas é melhor resolver e encerrar isso judicialmente. Estamos diante de um novo cenário em que cabe ao magistrado perceber a diferença crucial entre o significado de interesse público, que é muito diferente do interesse do público. Sobre a argumentação desse último, a imprensa vai propagando notícias inverídicas e midiáticas sem o real valor que deve notear a informação, fecha aspas. Sabe o que é curioso? E é muito fácil até da gente rebater isso, porque, primeiro, direito ao esquecimento. Você não tem lei no mundo que vai apagar uma informação da cabeça de uma pessoa. Quem viu aquilo, quem assistiu aquele vídeo, não tem como apagar, gente. Não é uma coisa que você... Não é igual aquela caneta dos homens de preto, que você pega a porra da caneta, bota aqui, ah, meu Deus, não é assim. Direito ao esquecimento é uma forma de querer cercear ali a imprensa, mas que a imprensa não cite mais esse acontecimento, né? Agora, dizer, sabemos que esse processo pode trazer tudo à tona, mas é natural e tudo mais, a pessoa não pode ser lembrada por um erro, realmente, concordo com isso, não deve ser lembrada por um erro, mas direito ao esquecimento. E outro, quando ela fala assim, ó, a imprensa vai propagando notícias inverídicas e midiáticas, sem o real valor que deve notear a informação. Valor é uma coisa muito subjetiva. Muito subjetiva. Pra pessoa A, que cobre política, Rodrigo Faro perguntar sobre a audiência não tem valor nenhum. Pra pessoa que é interessada na vida dos famosos, já tem um valor. Pro jornalista de TV e famosos, existe um valor nessa notícia também. E é muito simples, é muito legal. Mais uma vez a gente vê os magistrados, os advogados, botando as coisas no rabo da imprensa. Mais uma vez a gente vê isso aqui, dizendo que, vou até repetir aspas aqui, a imprensa vem propagando notícias inverídicas e midiáticas. O que foi inverídico? Porque até o momento, quando a gente viu ali, né, Ítalo, das pessoas questionando, poxa, mas o que o Rodrigo Faro fez? Ele perguntou sobre a audiência durante a homenagem sobre o Gugu. Isso não é inverídico, tá gravado, tem um vídeo. O contexto é esse, né? É o né? contexto. Não é algo que foi inventado. Nem não é um tirado de deepfake, contexto. Não foi tirado de contexto, não é um trecho de um outro programa. Foi algo que aconteceu durante uma homenagem. E foi o que eu falei. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque isso aconteceu. E aí, quando aponta de notícias inverídicas e tudo mais, parece que é uma fake news, e não é. Isso de fato aconteceu, o Rodrigo Faro quer apagar isso para não ficar sendo lembrado por esse erro, mas é como você falou, ele vai ser lembrado porque as pessoas viram. Esse vídeo foi compartilhado, porque aconteceu em rede nacional, gente. Não dá para ficar querendo falar também que a culpa é da imprensa. Quem é viu muito em fácil, casa... né? Botar na imprensa. Exatamente, é muito fácil. Então, assim, entrou aí em processo contra o Google, contra a TV Globo também, né? Ou melhor, contra a Rede Globo, né? O grupo, para remover o conteúdo do ar. Mas eu acho que em outras redes sociais, que não são do Google, o Twitter, por exemplo, né? Virou até meme o GIF dele falando como é que tá a audiência. Virou stick do WhatsApp. Então, assim, é realmente complicado, porque ele tava choroso no momento, e em um outro momento ele tava perguntando como tava a audiência. Tô falando que ele fez isso por mal? Não, pelo contrário, gente. a gente falou aqui que apresentador de televisão olha o número de audiência minuto a minuto, isso é normal. O problema é tentar transformar isso em um problema maior do que é, né? Porque é aquilo que eu sempre falo. A contenção de danos, né? A tentativa ali de não tornar aquele problema ainda maior é chegar e reconhecer e falar, olha, gente, vazou aqui, eu perguntando como que tava a audiência, mas
Porque é comum, eu pergunto para o público o tempo inteiro, para o público não, para produção o tempo inteiro. E é isso, não teve nada demais, não foi maldade, não foi nada disso. Concordo. Agora, permaneceu em silêncio sobre o assunto esse tempo todo. Agora vem essa situação envolvendo a justiça, o caso volta à tona. Aí não dá pra reclamar que é a imprensa que tá inventando nada. A imprensa não tá inventando. Ele trabalha no veículo de comunicação. Que Ele sabe o inclusive que é a é a imprensa. Record e é muito conhecida pelas barrigadas, né? Dá pra listar aqui, O ET Bilu, exata, a gravidade de Taubaté e o carro do presidente. O carro do presidente, tem né? vários, gente. Então, poxa, ó, o que eu acho, assim, só pra deixar muito claro, tanto pra advogada do Faro, pro próprio Faro, pro irmão do Rodrigo Faro, que é o assessor dele, a gente não tá julgando aqui a ação. Quer entrar? Maravilha, entra lá com a ação contra o Google. A gente sabe, né, Ítalo, que realmente tem alguns sites que apelam muito e esses precisam, né, ter uma visão editorial um pouco melhor. Agora, generalizar, colocar no rabo da imprensa tudo isso... Ah, não, aí desculpa, sabe? Eu não estudei 5, 6 anos da minha vida pra fazer comunicação, pra me especializar, com 15 anos de carreira só cobrindo TV e famosos, pra chegar nessa altura do campeonato e falar, ah não, a imprensa não... Ah não, desculpa, se você quer citar, dar o nome aos bois, é o fulano de tal, é o Beltrano, aí tudo bem. Mas botar em todo mundo, aí tá errado. E sobre esse processo, olha só... Nesse pedido aí, o Rodrigo Faro, ele pede que as reportagens que foram produzidas pelos veículos da Globo saiam do ar e pede também uma multa de R$15 mil por danos morais. Esse caso não tem, então, previsão para ser julgado, tá? Foi uma coisa que aconteceu, foi uma fatalidade desde o começo, a morte do Gugu, até depois, né, esse negócio de perguntar audiência. As pessoas também não entendem que o programa do Rodrigo Faro, ele é gravado, então naquele dia, excepcionalmente, ele tava ao vivo. E por ser ao vivo, ser um momento ali, né, complexo, com muitas informações chegando de última hora, ele quis saber a audiência, gente, e não tem nenhum problema nisso. E tá tudo bem. O que gerou mais desconforto nas pessoas foi... Minutos antes ele tava chorando e corta depois ele tá bem, como é que tá a audiência. Isso que gerou estranheza nas pessoas. Isso que as pessoas começaram a pensar, falar, poxa, ele é ator, será que ele tava atuando? E não necessariamente o fato de perguntar sobre a audiência. Agora, botar na conta da imprensa como um todo, aí é muito feio. Aí é deselegante. E aí é falta também de respeito, muitas vezes, com o nosso trabalho aqui. A gente que acorda muito cedinho, vai apurar informação e vem aqui trazer pra você de casa, tá? É isso que precisa ser visto. Tem problema com os sites? Então vai lá atrás dos sites e veja o que pode ser feito e nada mais. E é isso. Agora, lei do direito do esquecimento, tudo bem, pode ter esse nome, até porque não sou eu que escolho os nomes das leis. Mas não tem lei no mundo que vai fazer a pessoa esquecer de uma coisa que ela viu, uma coisa que ela viveu. Não tem justiça no mundo que vai fazer a pessoa esquecer. Porque quem viu, viu. Agora, quem não viu, talvez não vai ver. Ou vai ver de alguém que baixou o vídeo, ou não sei. Mas de toda forma, não tem como esquecer. Quem dera, né, Ítalo, existisse uma lei que realmente fizesse as pessoas esquecerem das coisas, porque seria, na verdade, nem ser usado como uma lei, né? Seria usado como uma terapia, porque tem tanto Como movimento... uma arma, muitas vezes. Tanta coisa traumática